Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje, olha só, nós já chegamos à metade do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. Então, nós vamos dar início à segunda parte deste vídeo, que vai falar basicamente sobre os relacionamentos em família. Aliás, é exatamente esse o título que ele tem, quer ver? A primeira parte é o relacionamento dos esposos entre si. E a segunda, que é a que nós estamos entrando, é o relacionamento entre pais e filhos. Então, eu vou aglutinar os 3 primeiros capítulos, porque eu acho que é possível. E é assim, a família como agente educadora por excelência, é o primeiro capítulo. Depois, preservemos os vínculos familiares. E depois, mãe, fonte perene de afetividade. Então vamos lá, vamos começar. A família como fonte de como agência educadora por excelência. Então, assim, nós sabemos, isso independe de religião, que a família é o núcleo da sociedade. E o Caligares, ele fala assim, quer ver? Ele diz o seguinte: por isso é que se diz também, com muito acerto, que a família é o berço da civilização de um povo. Então, qualquer civilização começa com uma família. Depois essas famílias se unem, vão formar as tribos e depois elas vão crescendo e formam cidades, clãs, né, e assim por diante. Então, é o berço, né, quer dizer, é o início da civilização. Ele vai falar da importância do amor que vai unir essas famílias, e quando a gente fala de amor, nós sabemos que esse amor da família não é o amor que a gente idealiza. A gente sabe que nas famílias tem briga, né, tem desavença, tem situações conflituosas, tudo isso a gente sabe, mas tem uma coisinha chamada amor, e essa coisinha é fundamental, porque é o amor, com todas as suas dificuldades, que faz com que os membros se unam e se protejam. E ele diz assim, que sem esse amor, isso está entre aspas, os laços de sangue e o teto comum, características fundamentais da família, careceriam de solidez, impossibilitando a existência daqueles outros elementos de suma importância na edificação de um lar. E quais são aqueles outros elementos importantes para a identificação de um lar? É solidariedade, respeito, compartilhamento, né? Tudo isso esses são elementos fundamentais para a existência de um lar. Vamos lembrar que lar não vamos confundir lar com casa, né? Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso. A casa é a obra, né? E o lar é esse espaço de afeto que deixa que as pessoas se unam, convivam. Então, é muito mais do que simplesmente uma casa. Aí ele vai falar da importância da assistência, que é na família que a gente encontra assistência, por mais difícil que seja, mas é a família que vai nos dar a mão naqueles momentos difíceis. Tudo isso o Caligares aborda nesse texto. Ele vai falar que alguns pais, por força da profissão, eles acabam não tendo tempo para compartilharem esse espaço de convivência como muitas vezes eles gostariam de compartilhar. E ele fala que, embora isso dá para entender a razão, né, porque afinal de contas ele precisa, dentro da cabeça deles, eles precisam garantir a sobrevivência, garantir o alimento. Então, eles vão ter uma vida profissional lá fora muito mais intensa do que a vida de relação dentro de casa. Mas ele fala, o Caligares, da importância que tem esse espaço e que, no mais possível, que os pais criem condições para que esse espaço seja mantido. Ele fala, inclusive, que
Quando isso não é possível, isso acaba criando danos importantes para as crianças, porque elas vão se sentir menos amadas, menos protegidas e assim por diante. Os pais e as mães precisam então compensar essas ausências, quer dizer, o fato de não estarem presentes o tempo todo dentro de casa, com redobradas atenções e desvelos para com os filhos, quando possam fazer-lhes companhia, a fim de que eles não se sintam abandonados ou mesmo rejeitados, vindo a sofrer as danosas consequências da carência afetiva. Fecha aspas. Porque para a criança é muito mais importante a presença dos pais do que, de repente, tudo aquilo que o pai ou a mãe acha que vai estar propiciando para as crianças. Né? Ter roupa bonita, ter uma casa bem montada. Para a criança, isso não é tão importante. O que ela quer é a presença do papai e da mamãe. É que eles brinquem com elas. Né? Então, o Caligares aqui, eu acho que ele é bem feliz em destacar a importância dessa presença. E não é aquela presença ausente, né? Que você está presente, mas você está pensando em outra coisa. É estar presente mesmo. Se você pode ficar 5 minutos com a tua criança, fique 5 minutos de qualidade, para que ela sinta que realmente há aquela interação, olho no olho, que você, quando ela falar, você realmente está ouvindo o que ela está falando. Não é você está ouvindo mecanicamente, aí depois você fala, e ela percebe que você não ouviu nada do que ela falou. Então, o mais possível, eu sempre brinco assim, repita o que a criança falou. Mesmo que você não tenha entendido, mas deixa ela perceber que você fez um esforço no sentido de entender a sua falinha, embora seja às vezes uma fala cheia de tates bitates, que você não entende exatamente o que ela quer falar. E mesmo quando ela está mais velhinha, às vezes ela não consegue se expressar da forma como a gente gostaria que ela se expressasse. Mas é importante que a gente tente, o máximo possível, mostrar para elas que nós estamos ali prestando atenção no que ela está tentando nos falar. Aí ele vai falar que na infância e na adolescência, eles não conseguem fazer um juízo perfeito sobre o que é certo e o que é errado. E esse é um outro motivo pelo qual o Caligares destaca a importância dos pais. Porque os pais é que já tendo a vivência da vida, eles sabem o que é certo e o que é errado. E passar isso para os filhos é muito importante. Porque se eles não são os autores desses conceitos, desses conteúdos, onde que a criança vai aprender? Lá na rua. Muitas vezes com outras crianças, que também estão carentes dessa presença materna e paterna. Ou, pior ainda, com crianças mais velhas, que já chegam para eles cheias de más intenções. Então, é muito importante que os pais tenham ciência disso, para que eles possam passar para os filhos o máximo possível o que é certo e o que é errado. Aí vocês podem me perguntar assim, mas o que é certo e o que é errado? Gente, a gente sabe sim. Aliás, nós que temos uma formação cristã, Jesus falou, a lei que norteia as nossas vidas é a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como que eu vou saber que uma coisa é certa ou não é certa? Pelo efeito que ela produz em nós mesmos e nos outros. O que eu não gostaria que o outro me fizesse, eu não vou fazer para o outro. E se eu ensino a minha criança a só fazer escolhas que não prejudiquem o nosso próximo, quem é o meu próximo? É o meu irmão de caminhada, né? Aquela criatura que compartilha comigo a minha presença, o meu presente. Então, se eu sei que eu vou tomar uma atitude que vai prejudicá-lo, eu não devo fazer. E eu devo passar isso para minha criança desde cedo,
para que ela possa também fazer escolhas nesse sentido. Não vou fazer isso ou aquilo, porque isso ou aquilo vai prejudicar a minha criança, o meu companheiro, né, minha companheira de jornada. Como eu não gostaria que ele fizesse isso comigo, eu também não vou fazer isso com ele ou com ela. Aí ele vai falar que isso é o que vai garantir a harmonia. O que é a harmonia? É a paz, é aquela situação de bem-estar no convívio entre os membros da família. Se eu ajo dentro dos princípios cristãos, né, ou seja, dentro dos ensinos de Jesus, eu não tenho errada, né? Eu posso até tropeçar aqui e tropeçar ali, mas se eu volto à rota certa, não tem errada. Então tá aqui o primeiro capítulo. E eu falei que eu ia falar do próximo capítulo, né? E o próximo capítulo é da importância de preservarmos os vínculos familiares. E ele diz o seguinte, que ele não deseja com isso, da preservação dos vínculos familiares, fazer apologia do egoísmo, ou seja, cultivar apenas aqueles vínculos dentro da família, porque isso seria egoísmo. Ele diz que não, a gente deve abrir a nossa família para outros membros. O problema é quando a gente só cuida do nosso familiar e a gente se fecha para outras criaturas que compartilham conosco, que são tão importantes quanto os membros da família. E ele fala que é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque esse convívio é fundamental para que a gente aprenda na amplitude dos relacionamentos. Isso enriquece a nossa vida e nós vamos então ter uma vida muito mais frutífera, né? Porque vamos conviver com pessoas diferentes de nós, vamos inserir essas pessoas nas nossas relações e isso faz muita diferença. E ele diz assim, abre aspas, malgrado a concorrência externa, quer dizer, qual é a concorrência externa? São os meios de comunicação e etc, né? Os pais ainda não foram desbancados. Quer dizer, você pode ter 500 mil atrações lá fora, televisão, novela, isso e aquilo, mas a importância dos pais continua firme. Eles não foram desbancados. E cremos que nunca serão, diz o Caligares, do dever de serem os plasmadores do caráter de seus filhos. Com efeito, continua, a pesquisa recente efetuada num país em que não faltam escolas, desde as infantis até as de nível universitário, e onde o cinema, a televisão, o rádio, publicações variadas atingiram o máximo de penetração, revelou que cabe ainda à família nada menos que 3/4 da influência na formação da personalidade dos filhos. Aí o próximo capítulo fala de mãe como fonte perene de afetividade. Aqui ele vai fazer, a gente vê que o Caligares, ele coloca a mãe num patamar muito elevado. Ele diz que a mãe é fonte perene, quer dizer, permanente, de carinho, de afeto para com os filhos. E ele diz assim, o amor recíproco entre os membros da família é essencial para que se possa cumprir as nobres finalidades que lhe estão cometidas. O carinho, né? A afetividade é essencial numa família. Mas ele fala que nós somos criaturas extremamente imperfeitas. Nós, eu, você, né? Os seres que estamos ainda encarnados aqui na Terra. E justamente por isso estamos ainda encarnados na Terra. Mas nós temos o germe desse amor dentro de nós. Então a gente precisa, é questão de entender a importância e procurar desenvolver esse amor. Aí ele vai falar que para o filho,
O amor materno é tão indispensável quanto o sol, olha a imagem, o é para a vida das plantas. Se lhes falta esse amor, seu desenvolvimento físico, mental, afetivo e espiritual será comprometido por toda a existência, de forma insanável, já que nada, absolutamente nada, poderá compensar o amor da mãe ou daquela que vai fazer o papel de mãe. Não é pouca coisa. E aí lá na frente ele ainda diz que a carência ou insuficiência do amor materno é responsável igualmente por inúmeros distúrbios psicológicos do adulto, inclusive a neurose, tornando incapaz de estabelecer vínculos de afeição e de lealdade para com os outros, ou seja, adaptar-se à sociedade. Ele ainda diz que a mãe, incumbirá promover a integração familiar, fusionamento com os outros, na amizade e na cooperação, oferecendo a todos sua palavra encorajadora e o calor de sua ternura. E lá na frente ele diz que há características da mãe, que a mãe pode ficar com raiva, né? Quer matar, entre aspas, os filhos, naquele momento que ela está exausta e a criança não atende, a criança continua aprontando. Mas ele diz que ainda assim a mãe desculpará tantas vezes quanto se fizerem necessárias as explosões de uns e a agressividade de outros, impedindo a fermentação de ressentimentos que pudessem esfriar as relações familiares. Precisará ainda estar atenta para ver o filho crescer. Olha, aqui tem uma coisa bem importante. A mãe deve ficar atenta, primeiro, para saber que aquele filho não é dela. Embora ela tenha trazido aquele filho ao mundo, mas o filho não é posse dela. Então ele fala aqui, ó, desprender-se dos seus braços, buscar outros relacionamentos, desejar autoafirmar-se e finalmente proclamar sua independência, compreendendo que isso é natural e até facilitando essa libertação, já que o amor de mãe, para ser autêntico e corresponder aos altos desígnios da providência, há de ser, sobretudo, de doação, nunca de possessão. Bonito, né? Eu conheço uma família que a mãe era tão possessiva que o filho teve 3 casamentos que não deram certo. Porque a mãe se metia, ela simplesmente não aceitava que esse filho tivesse vida própria, batesse as asas. Então ela se metia de tal forma na vida do filho que as esposas, né, se ressentiam e os casamentos se desfizeram. E por que eu posso afirmar que a mãe era a grande responsável? Porque depois que ela desencarnou, esse filho se casou, encontrou uma pessoa. Casou e está casado até hoje, já tem mais de 10 anos. Isso diz alguma coisa, né? Bom, pessoal, está aqui os 3 capítulos, aglutinados num único. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, né, dê o joinha, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.